Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, cambada, o Kickoff está dado, está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia da NFL, a gente já te ofendeu. Eu sou Mário Kogo e a gente vai ver, finalmente, o campeão não fazendo muita coisa. Será? Fala, seus especialistas, aqui é o Paulo Ricardo, hoje saindo fora do host para poder comentar do meu Chargers, já que o único torcedor de Chargers disponível era eu aqui, porque também não tem muitos, né? Tem uns 2, 3 aí. Talvez o único vivo, né? No Brasil. E que não queimou a própria jersey, né? É. E com a gente aí tá o Davis Chodini lá do On The Clock, cara. E aí, Davis? Fala, meus amigos, estamos aqui para falar dessa AFC West, né? É um prazer estar falando com vocês, mais uma vez convidado aí do No Flags, e sabe que eu sou da casa, eu já chego, já boto o pé na mesinha de centro, já pego a cerveja, então prazer estar aí com vocês. Traz uma pra mim também, que eu tô precisando. Tô precisando também. Bom, galera, o assunto hoje é AFC Oeste. Vamos falar aí do ano de Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Olha aí, Las Vegas Raiders que gastou um dinheirão no estádio pra pôr ninguém. Ei, que beleza. Esperto é o Chargers, que não tinha torcida já tava treinando sem torcida, ó. Desde antes da pandemia. Preparando. Além disso, já tá acostumado com lesão também. É um time visionário. Bom, gente, vamos já falar dessa linda divisão. Ó, vamos lá. Vamos começar pelo campeão, atual campeão, que tem o melhor jogador da liga, provavelmente. O mais rico também, né? Nesse momento, sim. Até o mais bonito ele ficou, né? Até dono de franquia ele virou. Exatamente. No ano de 2019, o DVOA ofensivo foi o terceiro. Já o DVOA defensivo não foi mediano, ficou abaixo da média, né? Menos 3,4. Ou ficou acima? Eu nunca lembro do defensivo. Defensivo é negativo. Quanto Isso. Mais, quanto mais negativo, melhor. Tipo, menos 20 é melhor que menos 5. Tá, então ele ficou acima da média. Isso. Ao contrário. O Mahomes foi o segundo melhor. Aqui é DVOA, Paulo? Ou é QBR? QBR. E 76.3, o segundo melhor da liga. A OL foi a 14ª em Power Block e a 13ª em Run Block. Uma OL mediana, assim. A gente vê o time com os ataques mais explosivos, né, Davis? A gente tem várias peças e o time é montado para ser explosivo. Cara, é um time muito pronto, assim, pra isso pro Mahomes, né? É um time muito pronto pro Patrick Mahomes, é um time muito pronto pra jogar esse ataque vertical que o Andy Reid gosta e explora tudo isso do Mahomes, porque você tem lá Tyreek Hill, você tem Sammy Watkins, você tem o Mecole Hardman, que é muito rápido. Se você ousar jogar em zone, você vai tomar a pau do Travis Kelce, que ele vai achar um espaço entre os safeties e os linebackers e vai receber a bola. E aí você tem agora um Clyde Helaire chegando, né, o running back, que é um bom recebedor. Desculpa. Você gostou da escolha?
Cara, eu não gosto tanto da escolha, eu acho que o time tinha outras prioridades ali. Ela acabou se tornando melhor agora porque o Damian Williams deu opt-out, né? Ele é um jogador que ele se encaixa no fit do time, ele é um jogador que é uma escolha que faz sentido, mas não é a escolha que eu faria. Eu acho que o time tinha outras necessidades maiores. Mas, e aí você tem, além de tudo, simplesmente Patrick Mahomes, o cara que vai consertar muita coisa que dá errado. Se você tira o Patrick Mahomes desse time, esse é um time para brigar por wild card, essa é a verdade. Mas com o Mahomes ele vira o franco favorito, um dos favoritos ao título. É um dos times que eu espero que esteja na final da AFC, e com muita dor no coração, porque... Como é que vai ser 10 anos aguentando o Patrick Mahomes no sul? É assim, cara, eu aguentei 10 anos de Philip Rivers, 10 não, né? O auge 10, LaDainian Tomlinson, e assim a vaca anda na NFL, como os caras aguentaram 5 anos de Peyton Manning, e é assim que é, não tem muito o que fazer. Uma hora você tem que ganhar. Só o que equilibra ali nunca faz nada. Faz tempo, né? Faz tempo, não faz nada, é verdade. Pra fechar o ataque aí de Kansas City, você vê alguma forma, não sei se parar, mas diminuir esse ataque, a efetividade desse ataque, cara? Cara, você tem que ter um dia muito bom de todo mundo, sabe, da sua defesa, e ainda assim torcer pro Mahomes estar num dia muito ruim. Essa é a forma. É só isso. Porque vocês pegam a NFC Sul esse ano, então assim... Nos últimos confrontos do Chargers com o Chiefs, o Chargers foi até razoavelmente efetivo contra o ataque do Chiefs. Com a cover 3, né? Funciona muito porque os Chargers têm bons safeties, né? Sim. E eles cobrem bem o fundo do campo, enquanto deixam ali o meio do campo bem bloqueado ali com o slot, que o Chargers tem um bom slot no Desmond King. Mas mesmo assim... você vai controlando bem o jogo até que o Mahomes tira um coelho da cartola, sabe? É muito complicado jogar contra esse time. Só pra lembrar, foram 3 viradas nos playoffs, né? Os Chiefs viraram os 3 jogos. Exato. O Mahomes é um cara muito imprevisível e essa capacidade dele de lançar a bola fora de base, de ser um cara que consegue fazer lançamentos parecerem fáceis, assim, a coisa que mais mata as defesas, é o imprevisível, sabe? Então você tem que ter um dia que o pass rush funcione muito bem, principalmente o pass rush interno. O Mahomes precisa ser jogado para dentro do pocket e aí sim você conseguir chegar nele. Então tem que funcionar como um todo. Essa cover 3 dos Chargers, ela funciona muito bem porque você tem safeties que não deixam também o seu jogo corrido exposto, porque se você começa a colocar todo mundo no fundo, o Andy Reid é um treinador inteligente o suficiente para começar a fazer esse pin-pull ali, só soltar a bola rapidinho, ou uma corrida, se aproveitar de um box leve. Então é muito difícil de controlar esse ataque. Você tem que torcer primeiro por uma queda de produtividade desses wide receivers. Sammy Watkins, que é um cara que pode ser que perca um pouco, que já a idade vai começar a chegar daqui a pouco, ou o Mecole Hardman, ou o Tyreek Hill, não ficar lesionado e tal, porque se tudo tiver ali, é muito difícil de parar. Os Chiefs são, para mim, eu falo assim, na AFC West, é muito difícil os Chiefs perderem essa divisão. E assim, a gente tava eu vi até vocês conversando no Twitter, né, o Edu, o Bruno, e você entrou na conversa também, Davis, de como, no caso do Mahomes, a porcentagem de completion, de passes completos, né, às vezes não transmite o real, né, porque quando você tem o Mahomes, que é um cara, um gunslinger, né, aquele cara que tem um canhão na mão, você vai tender a usar isso. E acaba que quanto mais longe você passa a bola, menos preciso você é, mesmo você sendo Mahomes. Então, assim, acaba que o próprio Andy Reid entende o que tem nas mãos e usa de uma forma espetacular. Acaba que não é só o elenco que é muito bom, você tem um baita de um coaching staff por trás que faz esse time ser sensacional. Mas por que eu falei que eu não vejo o Chiefs sendo tão dominante esse ano? É porque a defesa me dá muitas interrogações, cara. Eu vejo o Chiefs muito parecido com o Saints em 2013, com a diferença que, né, o Chiefs ganhou o título e o Saints ficou chupando o dedo mais um ano. Mas perderam todos os seus linebackers, que assim, não eram absurdos de linebackers, mas eram ok's.
tem uma DL bem consistente e uma secundária que pra mim é uma incógnita. Tiveram a primeira metade de temporada bem mais ou menos, e aí a defesa evolui no segundo momento. Você acha que o que a gente vai ver esse ano é a defesa da segunda metade da temporada, ou vamos começar vendo aquela defesa rateante do início da temporada 2019? Não, cara, eu acho que o Andy Reid vou ser bem honesto sobre a minha opinião sobre isso, eu acho que ele meio caga pra essa defesa, sabe? Porque ele confia tanto nesse ataque dele que ele só quer que ela faça o essencial. Acho que a volta do Juan Thornhill é muito importante, ele vinha muito bem na temporada e a falta dele foi sentida nos playoffs em alguns momentos. Sim. Tá? Eu acho que o time tem realmente um ponto problemático no corpo de linebackers. A secundária, os cornerbacks eu acho ok, não é um grupo ótimo. O Sean Brillan não é um jogador que eu gosto e tal, mas é um grupo ok. E o Frank Clark acabou o ano com a setinha pra cima, foi bem nos playoffs também. O Chris Jones é um monstro, é um dos interior defensive linemen que eu mais gosto. Então eu acho que ele meio é assim, cara, é o que eu tenho, eu não posso gastar dinheiro com o linebacker aqui, porque senão eu perco um jogador que vai poder me colocar na briga pelo título. DL, faça um trabalho sólido, proteja esses linebackers, eu vou tomar alguns passes no meio do campo, Mahomes, eu tenho que marcar mais pontos do que eu tomei. É mais ou menos esse pensamento. Sabe o que eu sinto da defesa do Chiefs? Eu sinto que, pelo fato do ataque ser muito efetivo, ele libera a defesa para ser muito agressiva. Isso. E aí, se a defesa tomar alguns pontos, ceder campo, não tem problema, desde que é mais importante ela gerar um ou outro turnover e dar espaço de campo para o Mahomes trabalhar do que ela ser aquela defesa que vai travando o jogo. E ela não é uma defesa horrível, isso, né, Paulo? Não. É uma defesa... Mas é por isso que eu comparei com o Saints de 2013, né? Porque, tudo bem que a Saints de 2013, a defesa foi top 5 da liga, eu acho que nem é o mesmo padrão aqui. Uhum. Mas a gente teve do 2013 para 2014 uma lesão importante, né? A gente ainda tem o Jarvis Bird chegando e o time desmontou, virou a pior defesa historicamente. Porque... Sim. Os times estudaram aquela defesa. O Robbie Ryan, a gente sempre sabe que ele começa a inventar demais. E assim, acaba que com o estudo dos times, uma tentativa de evolução sem as peças necessárias para isso, a defesa acaba desmontando. Eu fico com a sensação que o Chiefs está sempre perto disso acontecer. Dessa defesa acabar desmontando. E aí, na minha opinião, não vai ter Mahomes que segure uma campanha muito positiva ou coisa do tipo. Deus te ouça. Eu não acredito nisso, mas Deus te ouça. Mas eu acho que assim, é um time muito bem encaminhado, um time muito, muito sólido, um time que vem de um título, né? Que vem de um título e essa base funcionou na temporada passada. Eu acho pouco provável que essa base simplesmente desmorone assim de um ano para o outro. Eu entendo o que você quer dizer, faz bastante sentido, mas acho que é um pouco cedo para achar isso. Acho que é mais um ano de sucesso em Kansas City. E o Idal concorda com o Davis Chiodini, que prevê um recorde de 13-3 para o ano de Kansas City e a 15ª tabela mais difícil da liga. Não é uma tabela fácil, mas ele, como mandante classificado como forte, visitante forte, consegue esse recorde de 13-3. Vai acompanhando durante a semana, que a gente também solta a dificuldade de tabela, jogo por jogo, as prateleiras, vai sair tudo aí sobre essa previsão do Idal para o Kansas City Chiefs. Concorda, Davis? 13-3? Cara, é um time para 13-3, 14-2, é time para mais de 12 vitórias na temporada. Eu acho que é um time que, se bobear, vai à divisão. Eita, e aí, Paulo? Eu não duvido não, tenho ele entre 11 a 13 vitórias aí, mais na 2 de erro que a gente costuma achar e dar o ok, eu acho que não foge muito disso não, cara. E agora vamos falar do queridíssimo Denver Broncos. Fiz um vídeo, inclusive, no Instagram do The Clock, o The Clock BR, pra quem quiser ver lá, tá lá o vídeo que eu falo um pouquinho sobre conter a euforia do torcedor do Denver Broncos. O Denver Broncos, que teve um DVOA ofensivo de menos 10.8, que foi a 7ª pior marca da liga, e um DVOA defensivo de menos 3.7, que é a 13ª melhor marca da liga. Drew Lock não foi classificável para o QBR, né? Ele não teve jogos suficientes para ser computado.
A OL foi a 27ª em Power Block e a... Desculpa, Pass Block e 10ª em Run Block. Bom, ficou claro no draft que o foco do Denver Broncos era dar armas para o nosso menino Drew Lock. Trouxe Jerry Jeudy, KJ Hamler e uma série de outros wide receivers e armas para o ataque, inclusive OL. Melhora a perspectiva para 2020, Davis? Então, cara, torcedor de Denver, eu sou um torcedor, eu entendo essa expectativa de melhora, essa questão dessa empolgação. Faz desde que Denver venceu o Super Bowl 50, que, aliás, Paulo, vencer o Super Bowl é bem legal, porque não sabe como é que é. Mas desde que Denver venceu o Super Bowl 50, e eu já tô preparando agora provavelmente eu vou ter filho, alguma coisa assim, lá por 2030 e pouco, pra gente vencer outro. Denver entrou num limbo, cara. Num limbo muito grande, especial na parte ofensiva. Se você pegar, Denver teve Case Keenum, teve Trevor Siemian, Paxton Lynch, é uma quantidade muito grande de quarterbacks. Joe Flacco, tudo ruim. Se você juntar, não dá um pé de rato. Mas, então o Drew Lock ele apareceu muito bem nos últimos jogos da temporada passada e criou essa expectativa do salvador, do cara que veio para colocar a franquia no eixo. E assim, ele ganhou a oportunidade de provar que ele é um quarterback da franquia. Tá? Ele foi um cara escolhido em segunda rodada e ganhou essa chance. Mas o torcedor tem que entender uma coisa: nós temos problemas graves nas pontas da linha ofensiva. Tivemos que buscar o DeMar Dotson, que não é nada espetacular. Vai jogar onde? Vai jogar de right tackle, né? Porque o Rawan James deu opt-out, né? E no outro lado você tem o Garrett Bowles brigando com o Eli Wilkinson por posição. Então você vê que as pontas da linha do Denver Broncos são problemáticas. Você tem aí o Jerry Jeudy, ok, vai chegar na NFL, provavelmente já vai produzir de cara. O Hamler traz velocidade. O Sutton tá um passo de se tornar um recebedor de elite. O Noah Fant teve uma segunda metade da temporada muito boa. O Sherman chega e deve ter um ataque vertical, que é importante pro Locke, mas o time teve pouco tempo de treino, o time teve o OTA reduzido, não teve OTA, o training camp é reduzido, é um sistema novo, o Locke é basicamente um novato, 5 jogos não é um espaço amostral, então assim, o que eu falo pro torcedor do Denver Broncos, se não der certo nas primeiras semanas, tá na normalidade, sabe? Não vai chegar esse ataque e fazer 40 pontos na primeira semana. Pode ser que faça um jogo, mas é um ataque que precisa de encaixe, precisa de treino, precisa de muita coisa. O Locke vai cometer erros de novato. Vai cometer erros de novato porque é basicamente o que ele é. Então, assim, é muito melhor do que tinha nos últimos anos. Principalmente na parte ofensiva da bola. Mas tem que ter um pouquinho de calma com esse ataque. Ele é um ataque que eu acho que para 2021 ele pode aí sim ser bem explosivo. Para 2020 ainda vai precisar de alguns ajustes. Bom, Davis, o ataque é muito novo, né? A gente tem quase todo mundo em contrato de calouro nas skill positions, acho que tirando só o Melvin Gordon. Tem que dar tempo para esses caras se desenvolverem. É um time basicamente de jovens promessas, né? Me lembro Santos de 2002. Então assim, a galera tem que ter calma mesmo, porque como você falou, você tem um quarterback basicamente calouro, 2 wide receivers calouros, um que está em seu 3º ou 4º ano, e o Lindsay, que talvez seja o mais conhecido, que ainda está em contrato de calouro. Então tem que ter essa calma. Mas você acha que esse coaching staff é capaz de desenvolver esse jovem ataque? Cara, eu acho que o Sherman é um cara que ele tem uma mentalidade muito interessante para esse tipo de ataque. Esse ataque ele vai emular muita coisa do Kansas City Chiefs. Um ataque muito veloz, que ataca em profundidade e vai ser muito for verticals, muito conceito com 4 homens correndo em profundidade, com uma tag que é uma rota diferente no meio e pau no gato. Então, assim, ele é um treinador experiente, sabe? Fez bons trabalhos com quarterbacks, fez um bom trabalho com o Ken Newton, quando trabalhou com o Ken Newton. Na verdade, mais o Shula, né, que é o QB coach. Então eu acho que sim, mas tem que ter paciência. Ele é um bom treinador, ele não é um milagreiro, tá? Eu acho que ele casa muito melhor com o que Denver está procurando que o Rich Scangarello, que estava no ano passado, mas Denver precisa ter um pouco de calma, e não dá para querer se atropelar. Denver precisa continuar também
estabelecer um jogo corrido em alguns momentos, não deixar tudo nas costas do Drew Lock e tal. Eu acho que ele tem condições sim, mas precisa ter um pouco de paciência. Ele tem dois running backs competentes, né? O Melvin Gordon, por mais que tenha saído do Chargers meio... O Melvin Gordon só não pode ser em goal line, né? Senão ele... Não. É fumble! Mas assim, eu acho que se o time mantiver a ideia de correr com a bola, não se empolgar com os 3 wide receivers, e o Drew Lock for protegido pelo esquema, não ficar fazendo ele lançar só porque ele tem um braço forte, lançar bomba no fundo da endzone toda hora, vai funcionar legal. Mesmo com rotas mais longas, tem que enganar um pouco com o jogo corrido, porque no Chiefs, como o Davis disse, funciona muito bem, porque eles têm o Travis Kelce ali. Se você bobear, se você bobear e ficar marcando muito o fundo do campo, ele vai caminhar de 15 em 15 jardas ali e vai te ferrar. Ele tem uma coisa chamada Patrick Mahomes também. Também que é bem importante. Né? Eu costumo dizer que eu chamo Kelce de um zone killer, né? Porque ele é um cara que mata qualquer defesa de zona. Ele costuma sentar no meio das zonas e matar qualquer defesa e dar uma janela muito rápida para o Patrick Mahomes. E a esperança é que o Noah Fant seja um pouco disso, se desenvolva. Mas o Fant é um cara que pode ser focal nesse ataque, porque ele tem velocidade para esticar o campo no meio, sabe? Então, com Sutton, Judy, o safety saindo, abrindo a lateral, deixando o Fant mano a mano, às vezes com o linebacker, tem muita chance dele ganhar nessa rota acima aí e ser bem produtivo, que é uma coisa que é o forte do jogo dele. E ele melhorou na última metade do campeonato, né? Pô, ele começou muito mal, cara. Começou muito mal mesmo, mas depois ele evoluiu e se mostrou um bom jogador. Só tô mandando aqui respondendo um e-mail, mas segue o baile aí que eu tô ouvindo. Drops do Fant me preocuparam, porque era o meu crush, né, no draft. A gente ainda não tinha o Jared Cook, então tava precisando de tight end. E o início foi assustador, cara. Ele ia conhecer. Faltas e tal, cara. E assim, ele não é um tight end para aquele sistema muito parecido com o que os 49ers rodam, sabe? E que é o que o Scangarello tentava rodar. Ele não é um tight end para aquilo. Ele é um tight end muito mais parecido com o Evan Ingram, sabe? É claro, ele é um blocker melhor e tal, mas ele tem muito a aprender bloqueando. E agora quem vem é o Pat Sherman, que é um cara que gostava muito do Evan Ingram, né? Que sabia usar o Ingram aberto. Então acho que a gente vai ver muito isso. Então acho que vai ser mais fácil pro Noah Fant dar o salto de qualidade que a gente espera. E para fechar o Broncos, a defesa é o carro-chefe há alguns anos, né? Acho que vem para mais um ano para ser o carro-chefe. Só que a maioria dos nomes que levaram o Super Bowl lá, o Super Bowl 50, já não estão mais lá. Essa defesa está sendo formada agora, ela tem potencial para ser tão boa quanto a que ganhou o Super Bowl? Cara, eu acho que não. Acho que é uma defesa muito boa, mas você já não tem mais o Von Miller no auge, né? Você tem o Bradley Chubb crescendo, mas acho que o Bradley Chubb, o teto dele é menor que o teto do Von Miller no auge. Você tem um bom miolo e tal, mas o Danny Trevathan e o Brandon Marshall eram uma dupla de linebackers muito encaixada. Você não tem um segundo linebacker. E eu acho que a no-fly zone é uma coisa que não aparece toda hora. Era uma defesa muito física. Você tinha aí um Aqib Talib, que é um monstro, um cara assim que eu gostava de ver, porque tinha essa atitude nasty mesmo, essa atitude agressiva, enfiar a mão no recebedor, arrancar a corrente do Michael Crabtree, o Chris Harris no auge, os dois safeties, o TJ Ward é um cara assim que, acho que é uma das maiores batalhas do Rob Gronkowski talvez tenha sido contra o TJ Ward. Isso diz muito sobre o que era o TJ Ward, né? Então acho que não, acho que é uma defesa boa, uma defesa que, se encaixar tudo certinho, pode brigar por top 5, tá? Não é ainda uma defesa top 5, pode brigar por isso, mas igual aquela eu vou demorar muito tempo para ver. Não é memória afetiva não, eu tô falando de uma defesa que marcou uma era, assim, como a Legion of Boom marcou, a No-Fly Zone marcou uma era na NFL. Eu acho que defesas como essa surgem de vez em nunca, né, né, Davis? Eu lembro de jogos que você tinha certeza, assim, que o Chargers estava jogando direitinho e de repente o Chris Harris, que até veio pro Chargers, eu sei que ele não é mais o mesmo jogador, mas é muito bom, cara. Ele me irritava tanto, cara, porque o cara tem mãos de wide receiver, é bizarro o ball skills dele. Ele vinha naquela bola 50-50 e falava,
Cara, meu wide receiver vai ganhar. E ele não é alto, né? E ele não é alto. Não. E assim, era uma defesa que ganhou muitos jogos, cara, no ano do Super Bowl, porque ela era uma defesa que forçava turnovers, sabe? E é uma defesa que tinha uma atitude diferente. A defesa do Vic Fangio, ela é agressiva, com o Donatel como coordenador, mas o Wade Phillips, ele conseguia trazer isso para dentro do campo de uma maneira muito incrível, assim. Parecia que todo mundo jogava ligado no 380 o tempo todo, velho. O Von Miller naquele ano, a performance do Von Miller no Super Bowl 50, eu nunca vi uma performance defensiva no Super Bowl igual ao do Von Miller. E a do Ray Lewis pode ser que eu me lembro, assim, que foi fantástica. Mas a tão impactante no placar como a do Von Miller, eu acho que eu nunca vi. Eu agradeço todos os dias ao Von Miller, porque ele manteve o Carolina vive. Aquele dia eu torci muito. Eu acho que eu só não comemorei mais uma pontuação, que é o touchdown do White lá no Super Bowl do Patriots, evitando o Falcons ganhar, porque eu agradeço muito ao Broncos e ao Patriots por manter a AFC Sul só com a gente e o Bucks. Bom, o Idal concorda um pouco com esse pedido de calma aí do Davis. Projeta um 7-9 pro Denver Broncos. Por quê? Não é só porque o Broncos é ruim, gente. Calma. Não é isso que o Idal tá querendo dizer. O Broncos tem projetado a sexta tabela mais difícil da liga. E com isso, tendo apenas sendo um mandante mediano e visitante mediano, acaba só conseguindo um 7-9 pelo Idal nessa temporada. Mas eu acho que a minha expectativa mesmo assim, do Denver Broncos é entre 7-9 e 9-7. Eu acho que não é um time ainda para 10 vitórias, sabe, cara? Sim. Como, por exemplo, nem tô olhando a tabela aqui do Denver Broncos, mas eu não vejo os Broncos batendo, por mais que tenha rivalidade de divisão e tal, eu não vejo os Broncos tendo bala para bater os Chiefs, tá? Eu não vejo os Broncos tendo bala hoje para bater o New Orleans Saints, que se não me engano se enfrentam, né? O último jogo eu nunca esqueci, inclusive. Nunca esqueci. Qual foi o último jogo deles? O field goal bloqueado que o cara pisou atrás do mar. É verdade. E, então, assim, cara, aquilo é uma coisa que vai acontecer em 1 milhão de anos. Né? Pois é. Mas marcou bastante. Mas não é um time que eu veja assim tão boludo já. É um time pra mim pra brigar pela essa 7ª vaga de wild card aí eu acho que com essa 7ª vaga é uma coisa que eu gosto, que abriu pra muita gente que antes cairia fora da temporada, e acho que Denver pode brigar por essa vaga aí. Eu sou da galera que curtiu essa parada da Eu gostei também. Eu também gostei. Eu acho que os times vão chegar nas últimas 2-3 jogos ali mais motivados, esses times que estão mais abaixo. E outra coisa que eu gostei foi só um bye. Isso aí. E assim, eu acho que os playoffs são tão maneiros, cara. São tão maneiros. Você ter mais um jogo é sensacional. Maravilhoso, cara. Pô, são mais um não, né? Mais 2 que é em cada conferência. Mais um em cada dia. Exato. Bora falar do seu queridíssimo Los Angeles Chargers, Paulo Ricardo. Vamos, já tive uma excelente notícia agora há pouco. Eu ia dizer isso agora. O menino não está treinando em holdout, porque ele tá achando pouco ganhar só 14 milhões aos 30 anos. Esses Melvins, viu? Bom, o Chargers teve um DVOA ofensivo de 3.8, que foi a 12ª marca da liga pelo Football Outsiders, e o DVOA defensivo me surpreendeu, porque foi 15.4, a 21ª marca da liga. Esperava o Chargers um pouco melhor. O Philip Rivers teve um QBR de 48.6, o que foi o 22º. Não dá pra colocar só a culpa nele com aquela linha maravilhosa. Que linha? E a OL, essa linha maravilhosa, foi a 20ª em pass block e a 27ª em run block. Parabéns, Paulo. Olha, realmente. Boa, né? Boa, qualidade maravilhosa aqui. Eu quero saber a sua empolgação, Paulo. São 16 anos de Philip Rivers. Teoria. Posso me dar a palavra um minuto como rival de divisão dos Chargers? Opa. Deixa eu falar sobre Philip Rivers. Só um adendo, assim, como um cara que torce para um time que foi rival e que viu tantos anos de Philip Rivers. Gostaria que as pessoas, talvez que começaram a ver, né, que foi há menos tempo, estejam mais assim, Rivers. Tratem Philip Rivers com mais respeito.
Tratem Philip Rivers com mais respeito. É um dos grandes da sua época. Eu acho que é um cara que vai pro Hall da Fama, mesmo não tendo ganho o campeonato. Talvez não entre na primeira votação, mas eu acho que é um cara que vai pro Hall da Fama. É um cara que ganhou tantos jogos difíceis e é um cara tão duro. Para quem não sabe, o Philip Rivers jogou jogo de playoff com lesão de tendão estourado. Jogou o jogo inteiro e quase ganhou o jogo. Tá? Philip Rivers é mais um daqueles caras que talvez fiquem marcados por não ter um título, mas temos que entender que o título é um mérito coletivo. A gente não pode apagar uma história linda como a do Philip Rivers, de uma franquia, desculpa a expressão que eu vou usar, que era irrelevante. Não tem nada irrelevante, você tá sendo bonzinho. Tá? Era irrelevante até Philip Rivers. E, claro, teve um ou outro momento contra o Breeze, ok, pá. Mas quem colocou o nome dessa franquia foram dois caras, assim, pra mim. Um se chama LaDainian Thompson e o outro se chama Philip Rivers. Então, só queria que as pessoas, às vezes, respeitassem um pouco mais o Philip Rivers. O Philip Rivers, cara, quem é torcedor do Chargers só tem a agradecer o que ele fez com esse time. Ele teve aquele time do LT que ele entrou, era um time muito bom, mas assim que o LT saiu, ele carregou aquele time horroroso do Chargers por anos a fio até chegar agora quando conseguiu montar um time razoavelmente bom pra ele, mas já sem OL, com um quarterback que nunca foi conhecido por mobilidade, já com a idade avançada. A gente tá falando de Philip Rivers, não é muita sacanagem a primeira OL que o Chargers monta decente, sei lá, em 10 anos. Em 30 anos. Cara, velho. É difícil, né? Porra, mas é isso, cara. E eu fico feliz que ele tenha ido pro Colts de verdade, de coração, porque é um time competitivo. Não é um cara que sai do Chargers pra ir pra um time qualquer coisa. Então. E assim, até 2 temporadas atrás, ele não jogou bem no ano passado. Ninguém jogou bem nos Chargers no ano passado. Mas até 2 anos atrás a gente tava falando em Philip Rivers pra MVP, cara. Então, quem sabe ele ainda tem a gasolina no tanque. Eu acho que ele tem, sinceramente. Eu também acho que teve um ano ruim, é veterano, e quando um veterano tem um ano ruim, é normal a gente ficar, putz, acho que foi, né? Mas calma, eu vou te dizer que se você somar os 2 últimos anos do Tom Brady e do Philip Rivers, o Philip Rivers individualmente é melhor. Porque o Tom Brady já não jogou bem no ano que ganhou o Super Bowl. E o ano passado, Davis, o Chargers ficava muito atrás nos placares. E aí, quando ficava atrás, ele ia pra bola longa, ele ia pra loucura e tomava um monte de interceptação. E ele sempre foi assim. Ele não tem muita frescura, não, pra stats, não. Mas, cara, vai ser diferente ver um outro quarterback ali. Não vou mentir, não, cara. Eu ia perguntar. É muito esquisito. Quem vai ser o outro quarterback? Então, ao que tudo indica, vai começar com o Tyrell Taylor. É o que tudo indica aí no... O Davis que analisa draft muito mais a fundo, talvez concorde comigo, talvez não. Eu lembro que no On The Clock, pelo menos na época, eles concordavam que os 3 quarterbacks da classe de draft, o Burrow, Tua e o Herbert, que são os 3 quarterbacks no primeiro bloco ali, não existia assim, óbvio, a ordem é Burrow, Tua, Herbert, mas não existia um abismo tão grande entre eles. Ao contrário do que muita gente fala aí, que o Herbert é um quarterback extremamente cru, que é um quarterback que não tinha condição de jogar no primeiro ano. Eu acho que ele tem condição de jogar sim no primeiro ano, mas eu acho também um tempo bom pra ele sentar ali, entender a velocidade do jogo, entender o esquema. Eu acho que ele deve entrar aí nas 5 primeiras partidas, ele já deve ser titular. A não ser se o Tyrell Taylor entrar e aproveitar todo o talento em volta e ganhar 5 jogos, ou 4 jogos, e aí não tem muita conversa. Vou falar uma coisa que do meu coração. Todo mundo sabe, quem acompanha o processo de draft, que por mais que eu reconheça que o Tua possa ser um prospecto melhor, no meu coração o Herbert estava acima. O que eu vi esse cara fazer em 2018, pra mim foi fora dos padrões. 2018, 2017, nunca lembro. Foi fora dos padrões, sabe? O que ele fez foi muito acima da média, na minha opinião. Eu acho que eu sou o maior defensor de Justin Herbert no Brasil há muito tempo, assim, já, né? E tomei já muita porrada por isso e tal, e não tem problema nenhum com isso. As pessoas falam, acho que 90% das pessoas que criticam o Justin Herbert apenas reproduzem uma papagaiada que ouviram e não sabem nem porquê.
e pegam muito, um jogo da TV que ele não jogou bem e tal, e scouting é muito mais que isso. Sim. Scouting é você ir a fundo. Eu posso dizer, boca cheia aqui, sem querer ser prepotente, arrogante, não é isso. Eu quero só passar o dado. Eu vi todos os jogos do Justin Herbert no college football. Todos. E muitos mais de uma vez. Tá? Não tem o que você querer apontar que o Justin Herbert é um quarterback péssimo. Não tem. Se você me mostrar... Cara, assim, os fundamentos do futebol americano muito refinado, um quarterback com movimento de braço teve os seus erros, tem os seus erros de processamento mental sob pressão, que é uma coisa que a gente sempre listou, tem que ser um pouco mais efetivo em alguns momentos, momentos decisivos, isso precisa, mas, ele tem problemas de liderança. Cara pálida, da onde que você tirou isso? Da onde que você tirou isso? Todo mundo em Oregon ama o cara. Agora se criou desculpa, eu tô fugindo um pouquinho do tema, mas se criou um estereótipo na NFL que pra ser líder tem que gritar. Tem que gritar, tem que ser tipo o Baker. Eu amo o Baker, eu adoro o Baker Mayfield, mas não tem que pegar na bola, não tem que gritar na cara de ninguém pra ser líder. Ou tem que ser tipo o Nick Bosa, dar o sec e sai, sabe? Não, as pessoas são diferentes, existem líderes silenciosos. Tá? O próprio Andrew Luck, que jogou, foi um excelente quarterback, era um cara tranquilo, um cara na dele. O Aaron Rodgers é um cara extremamente tranquilo, dificilmente você vê ele vibrando loucamente. Peyton Manning, às vezes era até chato, o Peyton Manning fazia o touchdown e saía andando como se não fosse nada. Eu ficava puto, eu tinha filho da mãe, desgraçado, lançou um passe de 40 jardas nas costas do Saints. E aí o Davis deve concordar comigo que as pessoas, quando comparam o Tua, o Justin Herbert e o Burrow, esquecem que o Tua joga em Alabama e o Burrow jogou em LSU. E esquecem. Em esquemas incríveis com recebedores incríveis. E o Justin Herbert jogou em Oregon. Com quem de wide receiver? Ótimo left tackle. Não, a linha era boa. A linha era boa. Mas quem eram os recebedores? Eu assisti também todos os jogos. O esquema, Paulo, não favorecia em nada. Nada. Eu assisti todos os jogos também. Antes do draft eu tinha assistido o ano de 2018 e o ano de 2019. Não tinha visto o primeiro. E depois eu fui assistir os outros. E você vê diversos jogos onde você fala, cara, não foi o passe mais perfeito do mundo que chegou na mão do recebedor, mas chegou na mão do recebedor. Um recebedor de NFL, lá não era NFL, mas um recebedor de NFL receberia essa bola. Então, você acha que vale a pena perder 5 jogos? Cara, eu confio na avaliação da minha coach staff, saca? Se eles acham que vale a pena ele sentar... E assim, como o Davis disse, era um esquema que favorecia zero o Herbert. A maioria dos snaps ele saía em pistol. A maioria dos passes eram... Cara, tinha umas rotas malucas que eles corriam que você falava, isso aqui é um screen. Aí você ia ver, não era um screen, era só um check down e a linha me movia como se fosse um screen. Eu nunca entendi muito o esquema que o Oregon rodava, pra ser bem sincero. Pô, e assim, tinha que atacar verticalmente. É um quarterback que tem o melhor arm talent da classe. Assim. Quando eu falo em arm talent, não é força de braço, é qualidade de braço, precisão, conseguir colocação de bola, esse tipo de coisa, entendeu? Então não ajudava em nada. Sai alto, né, David? Quem teve Philip Rivers que lançava meio com o braço de lado, a gente vê aquele passe saindo lá no alto, assim. Vê a papa correndo. Nesse jogo contra o Wisconsin, e eu torço para o Wisconsin no college, eu vi uma jogada, cara, que o tackle de Wisconsin pula assim, ó, e o cara até 2 metros de altura, ele pula, estica a mão e o passe sai acima da mão do cara. Cara, o Herbert, que coisa linda. O Herbert tem finesse jogando, é uma coisa muito boa de ver jogar. E assim, agora ele vai ter armas, né? Eu acho que assim, vai conseguir... vai perder um tempo aí e tal, no banco do Taylor, mas eu acho que é ali pelo jogo 3, vamos ver quem que é o calendário. Jogo 3, ali já dá pra começar a pensar, o Taylor logo vai sentir aquela posterior da coxa, mais ou menos como foi... Pegar um Covid, né? Mais ou menos ali contra a Carolina Panthers, talvez o Tampa Bay Buccaneers, já deu pra pensar, porque mais ou menos como o Taylor foi nos Browns, quando ele começou e o Baker entrou e tal. Então eu espero muito do Justin Herbert, cara.
E eu acho assim, acho que os Chargers têm um time muito melhor do que se imagina. Não é um time para brigar por muita coisa esse ano, é um time de ajuste, mas não dá para bobear com os Chargers, não. Passa muito pela mão do quarterback, né? Porque o ataque tem excelentes recebedores, o Keenan Allen é um dos melhores recebedores da liga, o Mike Williams é um excelente recebedor, o Hunter Henry é um excelente tight end, o Eckler é um dos melhores running backs recebendo a bola da liga, e trouxe ainda o KJ, como que é? KJ Hill? KJ Hill eu gosto muito dele de Ohio State pra jogar no slot ali, né? É um cara que corre rotas muito bonitinhas ali, são rotas muito bem feitas, né? Não é um cara muito rápido, mas é um cara que eu acho que vai colaborar ali, abrindo separação rápido pra um quarterback. É mais ágil que rápido, né? É. E do outro lado da bola, já adiantando pra você, Mário, o Chargers, eu acho que... O cara não consegue deixar de ser host, velho. O Chargers tapou todos os gaps que precisava. O Chargers tinha um problema de DT, trouxe o ano passado, no primeiro round, o Jarrett Hillary, e não rendeu o que precisava, e também não jogaria do jeito que o Chargers queria, que é aquele cara pra parar a corrida, e agora trouxe o Linval Joseph, que é exatamente esse cara. O Chargers tinha um problema no linebacker e gastou, até subiu no draft, aí que pode até questionar o valor, mas é um jogador que encaixa no time. E... Tem um pouco de medo da parte mental dele, Paulo. Eu acho que ele vai precisar aprender o jogo aí. Eu acho que ele é um cara que ele vai ainda sofrer muito no play action, no run pass option. Ele é um cara que tem uma qualidade física absurda, mas ele tá muito cru. Ele vai precisar de alguém mentorando ele assim um pouco. Aí eu acho que ele pode render bem. Eu comemorei demais a escolha do Chargers no Kenneth Murray. Mas eu tava com um cagaço dele parar no Saints. Cara, o Kenneth Murray é um bom jogador, cara. Você não teve Stephon Anthony como linebacker. Você não entende o que é a dor de não ter alguém que não sabe processar. Cara, mas ele tem alguns... Eu acho que o problema maior dele, não sei se o Davis concorda comigo, não é nem a parte de processamento mental, é a parte dele controlar o ímpeto. Ele é muito rápido, muito explosivo, e às vezes ele não sabe segurar isso. A hora que ele aprender a segurar um pouquinho a mão ali, eu tenho mais problema com ele, Davis, dos tackles altos, cara. Ele tem a técnica de tackle dele não é boa. A técnica de tackle dele... No college ele funciona bem porque ele é muito forte. Mas ele é um cara que ele quer rachar o jogador no meio, né? Uhum. Ele é aquele cara que ele acha que ele vai dar no meio do jogador e vai rachar o jogador no meio. Então ele tem que aprender a angular melhor as pernas, dobrar um pouquinho mais os joelhos e embrulhar. Ele não embrulha, ele quer bater, ele não quer embrulhar. Que é o hard hit, né? Ele faz, em vez de ele fazer o movimento, né, para fechar o jogador e aí projetar o corpo do cara ao solo, não, ele vem e quer com impacto. Então isso é muito errado. Highlight, né? O pessoal mostra os highlights dele, parece que ele é um demônio. Às vezes os caras me mandam uns negócios assim, esse teco é ruim, esse teco deu certo. Não analisa o resultado, porque senão vai dar cagada. Toda vez que alguém te mandar um hard hit de alguém, de algum prospecto, Davis, mostra a tentativa de hard hit do Marcus Williams contra o Stephon. Sim, muito boa. É diferente, por exemplo, o Chargers aí passando para secundária. O Chargers tem uma excelente secundária, e o Derwin James, o ano passado, eu acho que é um dos grandes motivos do Chargers ter ido mal é a falta que ele faz pro Chargers. É bizarro. Cara, eu sou muito fã dele. Davis, ele... O ano passado, não, o ano retrasado, que ele é o ano de rookie dele, o Chargers tinha um horrível free safety, que não conseguia cobrir o fundo do campo, e o Gus Bradley simplesmente virou pro Derwin James e falou assim, não importa quem tiver na sua frente, você marca e cobre metade do campo, o cara só pensa na outra metade. E ele fez isso com perfeição. Ele cobriu o slot, cobriu o tight end, cobriu o wide out. E quando não tinha ninguém na frente dele, ele gritava como se não houvesse amanhã. O cara é demais. Eu sou o cara que criticou muito os Seahawks por pagarem 2 escolhas de primeira rodada no Jamal Adams. Eu acho que não valia esse preço. Mas eu confesso que se alguém me chegasse e me dissesse paga 2 primeira rodada pelo Derwin James, meu coração balançava. Eu não sei se eu ia pagar, porque eu sou chato demais com draft capital, esse tipo de coisa. Mas que balançava.
Meu Deus, mas eu falo isso até hoje, cara. Quando o Saints subiu pelo Davenport. Nossa. Se ele pega o Darwin James, eu ia ficar puto. Mas eu ia ficar feliz ao mesmo tempo. Sim. Sabe? E tava lá, né? Tava lá. Ele é o tipo de jogador que maqueia vários problemas que você tem na defesa. Do time, Imagina, é isso mesmo. Imagina. E esses problemas... Eu fico imaginando, cara. Marcus Williams tem os seus problemas, mas Darwin James naquela secundária, meu Deus do céu. E cara, vou te dizer, o Marcus Williams é um bom jogador, cara. Eu gosto dele, eu achei um bom jogador. Ele ficou marcado por jogadas pouco inteligentes, então não tem jeito. Paulo não gosta dele, não. Não gosto E o Adam, Paulo? Então, na Série dele ano passado não jogou com lesões, né? Jogou muito pouco. Foi só lesão, né? Na verdade ele ficou fora bastante tempo por lesão. Quando ele voltou já não tava no grau pra jogar. E eu tenho bastante esperança nele, cara. No processo de draft do ano passado eu tinha ele bastante alto, eu tinha ele no primeiro round. Ele acabou saindo no segundo e eu acho que muito veio pelas lesões mesmo. Tava meio cantada a bola da lesão. E eu não sei, cara. Eu acho que ele tá treinando com o time titular. Então o Gus Bradley deve mover o... Adrian Phillips. Não, Adrian Phillips foi pro Patriots. Isso aí. Caraca, como é o nome do rapaz? Agora foge tudo, né, cara? É free safety, Paulo? Rashawn Jenkins era o free safety do ano passado. Ele deve mover pra função do Adrian Phillips, que é aquele cara que vai entrar em situações de passe e ser aquele cara mais genérico, assim. Vai pra posição onde estiver precisando. E minha maior preocupação do time agora é o Melvin Ingram segurar esse holdout e decidir não jogar, pra ser bem sincero nessa defesa. Porque o resto é uma defesa extremamente completa, cara. Não tem uma posição que eu não vejo boa. E mais do que isso, tem depth, tá? A gente tem Justin Jones, que é um cara ok. Isaac Rochelle, Damian Square na linha, são todos caras ok. Mesmo pra posição do Melvin Ingram, tem o Tina Nwosu, que é um cara que segurou bem as pontas do ano passado. Tem o Denzel Perryman, tem o Drew Tranquill de linebackers. Então, eu acho que tem profundidade essa defesa do Chargers, o que esse ano vai ser bem importante. Bom, no ideal, o Chargers fica com uma campanha positiva depois de um ano ruim. Ele tem a 21ª tabela da liga, então uma tabela bem acessível. Foi um mandante mediano e um visitante mediano, classificado, né, como mandante mediano e visitante mediano, e tá aí na disputa por uma vaga nos playoffs via wild card. Uma previsão. O Chargers que foi o maior erro do Idal no passado. Não, eu e o Edu manipulamos o Idal pro Eagles e pro Chargers serem bons, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa na realidade, né? Foi o maior erro, a gente não vai aqui passar pano pro Idal, a gente não é disso. Ele foi um dos maiores motivos pra gente buscar as correções, pra evitar esses valores absurdos, e mesmo com as correções novas que a gente aplicou, a gente viu o Ravens lá que fizeram. Mas aí, 9-7, 21ª tabela, e tanto o mandante como o visitante mediano para o Chargers, acho que tá coerente. Mário, essa divisão vai ser... o segundo time é bem aberto nessa divisão, tá? O Broncos, o Raiders e o Chargers vão brigar ali pra ver quem vai conseguir dar um salto melhor e ver quem vai ficar em segundo. Mas eu acho que todos os times estão mais ou menos no mesmo nível ali. Um melhor na defesa, outro melhor no ataque, um com problema de quarterback, o outro tentando remontar um time ali, como é o caso do Raiders depois. Mas o ideal é todo mundo no mesmo bolo, basicamente. Eu não ficaria assustado não se o Chargers fizesse um 9-7, até um pouquinho mais, dependendo de quando entrar o Herbert e começar e como ele render, né? E passa muito pelo encaixe defensivo dos Chargers, né? Eu acho que essa defesa ano passado ficou muito exposta, tal. O Gus Bradley tem essa cover 3 dele, mas ele tem que conseguir mixar mais as coisas. Teve a volta aí do Darwin James, tem o Chris Harris Jr., tal, chegando. Precisa produzir melhor essa defesa para não fazer também um time que nem você falou, ficou muitas vezes atrás ano passado, e aí vira, solta uma pelota pro alto, não dá. Aí não vai aguentar o tranco.
Então essa defesa tem que encaixar bem também. É o que eu tava falando pro Mário, eu tenho muita esperança no Nasir Adderley, que é o free safety. Eu adorava esse cara. É o free safety do esquema do Gus Bradley. Ele, o ano passado, ficou lesionado quase o ano inteiro. Ele voltou lá nos últimos 5, 6 jogos, mas voltou, nem titular foi, e quando entrou já sentiu de novo, não estava muito bem fisicamente. Ao que tudo indica, nos primeiros treinos agora no training camp, ele tá treinando com o time titular. Calma que é Chargers, calma. Não, mas existe a lenda, Mário, é bom te contar isso, porque o Flip Rivers nunca se machucou na vida dele. Então ele... Quando se machucou, jogou machucado, e foi... Talvez ele sugava toda a saúde do time pra ele, e agora que ele saiu, o time agora espalha a saúde pelo time. Vou fazer um off-topic aqui, porque você me lembrou porque de Space Jam, porque acabou de sair o uniforme do Space Jam. Acabou de ser divulgado e você tá basicamente citando Space Jam, hein? Vamos falar do time que tá de casa nova, e eu vou até sair da pauta no Raiders, que eu preciso fazer uma pergunta pro Davis, aproveitar que ele tá aqui, mas assim... O Raiders ano passado surpreendeu no ataque, de VOA ofensivo de 5.6, que foi o 9º melhor da liga, e o defensivo, essa beleza aqui, de 14.8, foi o 2º pior da liga. Derek Carr teve um QBR de 62.2, que é o 10º na NFL, e a OL foi a 5ª em pass block, bom número. É uma boa OL. Mas apenas 18ª em run block. Davis, antes de eu começar aqui pra pauta, eu preciso de fazer uma pergunta que eu tô desde o draft com isso engolido. Por que caralhas o Raiders escolheu o Henry Huggs? Vamos lá. É aquela velha... assim, os Raiders eles estão no draft claramente com 2 linhas. Uma linha John Gruden, uma linha Mike Mayock. Dá você pra pegar o draft, quem é de quem. Quem é de quem. O Damon Arnett também não era um cara para ter saído em primeira rodada, mas ele é aquele cara do Mike Mayock. Big Dog, líder, senior, jogou com o pulso machucado, High State, universidade que tem tradição em formação de cornerbacks, treinado pelo Ryan Day, que era do Urban Meyer, aquilo tudo, tá? Como foram outras escolhas que ficam claras que são dele, sabe? Como o Tanner Mills, que é uma escolha dele. O John Simpson. Eu não sei, eu brinco com o pessoal, eu não sei se isso é reflexo dessa divisão, né? Eu falo que os 2 últimos drafts do Raiders, se você virar de cabeça pra baixo, ele faz mais sentido se as últimas forem as primeiras. Exatamente. E o Ruggs, ele é o jogador do John Gruden, que a gente vai lá ver o Josh Jacobs escolhido um running back na primeira rodada, e é um running back de contato, um running back porradeiro. O safety, me fugiu o nome dele, o Jonathan Abram, também, que não jogou, lesionado, mas também é o safety da porrada. E agora o Henry Ruggs, que é o wide receiver speed guy, o cara da velocidade, esse tipo de cara. Então o o John Gruden olhou e disse: é esse o meu cara, é a velocidade que eu preciso, é o cara que vai me esticar o campo, é ele que eu quero. Não, mas o Judy corre melhor as rotas, o Lamb... Não, eu quero velocidade, é esse cara, e foi lá e pegou. Se o Jalen Reagor tivesse sido melhor no Combine, pode ter certeza que talvez o Jalen Reagor fosse a escolha. Mas ele preferiu o Ruggs pelos 2 fatores aí também, ser um cara de Alabama, que jogou muito bem na SEC, e a velocidade. E assim, eu acho assim... O cara que eu gosto, tá, do Henry Huggs, eu era um defensor do Saints subir pelo Henry Huggs, antes de chegar o Emmanuel Sanders, lógico, e aí esqueci Henry Huggs, mas eu era um defensor do jogador, mas você ter... A minha teoria passava de Jerry Jeudy e Sid Lamb já terem saído. E aí quando eu tava falando, no processo de draft eu disse isso e falei com o Bruno isso. Eu acho que tinha muita gente comparando muito errado o Henry Huggs com o Tyreek Hill. São animais completamente diferentes. Todo mundo acha que o Tyreek Hill é só rápido. Cara, isso é só uma das coisas que ele é. Ele é um exímio corredor de rotas, ele tem uma das melhores mãos entre os wide receivers. E a produção, até a produção pós-recepção do Ruggs não é grande coisa, não é tão impressionante pra um cara tão rápido quanto ele, não. O Dominator dele é baixo, cara. Não é um cara que tem um número muito alto, não. Ele é um cara, assim,
que tem muita coisa muito crua. Eu acho que tem talento, não tenha dúvida quanto a isso, mas não é um jogador que, assim que eu olhasse, eu tinha 4 recebedores na frente dele, cara. Eu tinha, além do Judy e do Lamb, eu tinha o Jalen Reagor e o Justin Jefferson na frente dele e o Brandon Ayuk colado. Então, se você me dissesse, eu vou pegar o Brandon Ayuk na frente do... Tá tudo certo, porque estavam colados em nó. Quando eu vi esses testes de pós-recepção dele, foi quando eu dei meio que uma desanimada na escolha dele, porque no esquema do Saints você precisa ser um cara que produza pós-recepção, né? Hoje é um esquema que trabalha muito com isso. E ele tem esse... Eu esperava mais, a sensação, que vendo a tape dele, é que tinha mais, mas de fato não é, né? E acaba que você fica tão, às vezes, apaixonado no jogador que deixa passar coisas importantes no scout dele. Eu acho que foi uma das coisas que eu deixei passar no meu, inclusive. Bom, mas forma um bom corpo de recebedores ali, em questão de talento. Mas que foi os recebedores do Raiders no ano passado, e não, né, a gente não estava esperando nenhum deles. Né? Quem a gente esperava não produziu. De fato, né? Nem chegou a jogar, na verdade. Que era o Anthony Brown. Pois é, e o jogador Terry Williams, que veio do Chargers, eu já sabia que ele era um bom jogador para o que eles propõem a fazer, mas não era para ser o wide receiver 1 do time, né? Não é para esse jogador, ele é um bom wide receiver 2. Mas o Hunter Renfrow jogou muito bem também, e o Henry Hughes agora, eles conseguiram um bom tight end no Darren Waller. Eu acho que eles tem bastante alvos pro Derek Carr atrás do Moelle, bem competente. O Derek Carr ali tá agora com a sombra do Marcos Mariota e ele tem que se provar. Sei quem é mais medroso aí também, Derek Carr ou Marcos Mariota. É capaz de um se assustar com a sombra do outro e se esconderem no vestiário. Eu acho 2 quarterbacks quebrados mentalmente, assim, cara. Eu acho que o Derek Carr não tem mais coragem de jogar, de atacar, de arriscar. Ele faz aquele jogo seguro. Lesão faz em um cara, né? Ele faz aquele jogo seguro dele e é aquilo, enquanto aquilo funcionar, ok. Enquanto aquilo não funcionar, o time morreu. Vai depender do Josh Jacobs e já era. Ele me lembra o Alex Smith do Niners, cara. Eu acho, assim, o Alex Smith ainda tinha jogos onde ele explodia, né? Você via esses jogos onde ele chamava a responsabilidade. O Derek Carr não, ele está travado. Eu falo que esses caras eles precisam de um coordenador ofensivo que tente liberar a mente deles. O Mariota foi uma das minhas sugestões para o Saints descartar o Tyson Hill e não pagar aquele contrato absurdo que foi pago e trazer para fazer uma função parecida. Não vai ser igual, ele não tem nem o mesmo corpo, mas fazer um desenho de jogada ele não tem coragem pra fazer o que o Tyson Hill faz. Não tem. O Tyson Hill é doidão, cara. Ele é maluco da cabeça, não tem o mínimo amor ao corpo dele. Né? Acho que a grande qualidade do Tyson Hill é ser louco. Mas é um cara que teve uma lesão gravíssima no college. Não, mas ele é louco, esse é o problema. O Davis fechou o assunto aí. Mas vocês acham que esse ataque do Raiders pode ser superior ao 9º lugar? Assim, foi um bom ataque estatisticamente. E vocês acham que tem margem ainda para evoluir mais ou o teto já tá bem próximo? Acho que tem um limitador muito grande na posição de quarterback nesse ataque para mim. Seja Marcos Mariota, seja Derek Carr. Não vejo esse ataque. Pode ter alguns bons jogos e isso vai acontecer. Tá? Mas tem uma limitação muito grande. O quarterback nesse ataque é um freio muito grande. Então eu não vejo indo muito mais longe que isso, não. Eu acompanho o relator. Bom, a defesa, por outro lado, foi péssima. Das piores da liga. Se encontrou um pouco mais ali no final da temporada, mas mesmo assim foi o ponto que dificultou qualquer chance de playoffs pro Raiders. E não teve um grande nome aí chegando. Alguma chance de melhora ou vai ser mais um ano de tristeza na defesa do Raiders, Davis? Então, cara, eu gosto do Damon Arnett. Eu acho que eu não escolheria ele na primeira rodada, tinha outros jogadores para escolher, mas é um bom corner. O Mick Robertson é um cara que, se tivesse 5-11 em vez de 5-9, seria um jogador provavelmente de primeira ou segunda rodada. Então foram escolhas que podem impactar. Mas vai depender muito do Clelin Ferrell jogar bem, coisa que não aconteceu no primeiro ano. Cara, ele foi uma coisa que me decepcionou, assim, porque eu não tinha ele como
um talento absurdo, mas eu achava ele um cara consistente, que ele muito ia ser pronto, um cara né? de 7, 8 sacks ali, saca? Mas eu acho que ele sentiu muito o ano de calor. Eu acho que pode ser que agora vamos ver o Max Crosby, em compensação, jogou bem. Gosto da contratação do Corey Littleton, é um linebacker moderno que chega para cobrir o passe e tal, dos Rams. Eu acho que o Jonathan Abram volta de lesão, então tem alguns pontinhos assim que eu consigo entender que vai ser melhor. Mas não vejo uma defesa espetacular, é uma defesa para mim que pode chegar na média. Não é uma defesa para ser espetacular. Vai depender muito desse pass rush funcionar. Eu acho que o problema maior dessa defesa do Raiders no ano passado foi exatamente isso. O pass rush não funcionava com uma secundária que não vai segurar o BO sozinho. É uma secundária mediana. Se o pass rush chegar, a secundária segura as pontas. Agora eu também não confio muito no esquema que eles rodam lá. Também não confio, não. Eu não gosto muito. Parece algo muito antigo para uma NFL muito moderna. Quando você joga numa divisão que tem ataques explosivos como do Denver, como do Chargers mesmo. Agora, troca o quarterback, a gente vai saber como vai estar. Mas tem armas para ser um ataque explosivo. E Kansas, que eles vão ter 6 jogos contra esses times, você não pode rodar uma defesa como eles rodam. De jeito uma defesa 2000, assim, né? Tá muito ultrapassado. O Paul Guenther, como coordenador defensivo, é um treinador para mim que tá bem ultrapassado, assim. É um cara que tem uma mentalidade muito old school. Eu particularmente não gosto muito. Aliás, eu acho que o coach staff todo tem uma mentalidade muito old school. É uma coisa que o John Gruden traz e dentro da arrogância dele e dentro de toda essa prepotência dele, que ele tem muito, vamos trazer a NFL de volta para o tempo, não sei o que, eu sou um cara que eu tenho minhas sérias críticas aos analíticos. Eu sou um cara que eu acho que às vezes eles são muito descontextualizados e utilizados para pessoas que têm preguiça de assistir o jogo. Não estou dizendo que são todas, mas muita gente que tem preguiça de assistir o jogo ou de tentar entender o jogo usa os analíticos para tapar um buraco, sabe, para justificar opiniões, mas os analíticos são importantes. Eu acho que eles bem contextualizados com o que você tem em campo, com situações e tal, te tornam a tua tomada de decisão boa. E o John Gruden simplesmente é um cara que descarta isso e tal. Então acho que em 2020 os Raiders pagam o preço hoje de ter uma comissão técnica com o John Gruden e essa mentalidade ultrapassada. Você tá me dizendo aí que talvez o John Gruden seja o Abel Braga aí do... Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. O Filipão, talvez. Filipão, né? Acho que é por aí. Você tem muita gente com uma mentalidade muito ultrapassada, assim, lá, cara. Você tem o Greg Olson como coordenador ofensivo, que não é um cara também que tem uma mente muito jovem, sabe? Você vai ver os últimos trabalhos dele como coordenador ofensivo, não é nada que me agrada. Então, esse run the ball e passe pro tight end e tal, nesse 3-5-7 step drop aí já foi um pouquinho, cara. Vamos dar um passinho pra frente. A gente tem que dar. Quando o Gruden resolveu usar coisas mais modernas, ele soube fazer. Ele é um cara inteligente para futebol americano e talentoso, só que ele quer provar que o ponto de vista dele tá certo. Mas assim, isso é um pouco de erro da própria diretoria do Ravens, do front office, que ao pagar o que pagou no Gruden, basicamente deu carta branca para ele fazer a ideia dele de retorno da NFL, basicamente no momento em que a liga tava avançando para outro lado, né? Exatamente, a liga ia completamente para outro lado, cara. Então, por que... Até o aumento do jogo corrido em algumas equipes não é o jogo corrido que a gente conhecia antigamente, né? Isso. Então, mesmo se você quer correr mais com a bola, você não pode querer correr como você corria com 2006 com o LaDainian Tomlinson. Não ia funcionar. Não é dive, não é só power. E não é só aquele zone puro. Você tem muita mistura de sistemas. Ninguém joga num sistema só. Você tem muito run pass option, você tem muito... os quarterbacks, eu digo assim, uma coisa que em scouting a gente tem que hoje em dia tomar cuidado, os quarterbacks como o Philip Rivers, como o Tom Brady, como o Peyton Manning,
não tô falando em nível de talento, tô falando em mobilidade, eles não sobrevivem mais hoje na NFL, moderna, chegando na NFL. Hoje mobilidade é fundamental. Eu não tô falando de ser scramble, de ser corredor, tô falando de mobilidade. Por quê? Porque o jogo ficou muito rápido. Cada vez menos você tem tempo de dar os 5 passos, plantar os pés, escanear o campo e lançar a bola. Não! Hoje em dia você vai ter que lançar em movimento, você vai ter que lançar escalando o pocket, você vai ter que sair do pocket e lançar a bola. Então, é uma o coisa... Joe Burrow, né? Ele não é um cara rápido de scramble. Mas ele é móvel. Ele sabe se movimentar para as laterais, fazer o passe em movimento. Né? Vou te dizer, Jordan Love é móvel. Justin Herbert é móvel, é um atleta muito melhor do que se pensa. Tua Tagovailoa é móvel. Joe Burrow é móvel. É uma tendência. O Dwayne Haskins, que é o menos móvel deles, ainda consegue fazer uns scrambles dessas últimas classes, consegue fazer uns scrambles e tal, e sofre, e vai sofrer a carreira toda por ser um pouco mais lento. Tanto é que perdeu massa gorda agora, ganhou massa magra para ganhar o quê? Agilidade. Mas, por favor, Davis, eu quero que você repita. O Haskins é o quarterback menos móvel, por favor. Menos móvel. Eu já tive que ler por aí, é triste. É muito triste. É menos móvel. É menos móvel. Mas não é que ele é uma estátua no pocket, nada. Aliás, o Dwayne... Nisso, a gente vê uma mudança de paradigma, né? O pocket passer tradicional meio que tá morrendo, né? Tá morrendo. Porque a velocidade do jogo mudou muito, sabe? O jogo mudou, o jogo hoje é mais espalhado e tal. Então, assim, claro, o talento sempre em primeiro lugar, mas o jogador ele já aprende lá de baixo que ele vai ter que ser móvel. Não tem como, senão ele não sobrevive no high school, não sobrevive no college football. Não dá mais pra ficar parado. O jogo não é mais a velocidade do jogo, da linha defensiva. O jogador de linha ofensiva consegue fazer o gol. Mudou muito, cara. E vai mudar muita coisa. E essa é a magia desse esporte. Sobre o Dwayne Haskins, só deixa eu fazer um adendo. Vejo muita gente criticando e tal. Washington foi uma bagunça enorme no ano passado. O Dwayne Haskins terminou a temporada bem. Vale lembrar que ele teve só um ano como titular no college football. E se vocês pegarem a primeira metade da temporada do Dwayne Haskins em Ohio State, a segunda metade ele parece outro quarterback. Ele tem uma curva de aprendizado muito boa. Os Redskins ainda não vão dar um bom ataque para ele esse ano, mas eu já espero uma melhora substancial para ele. Eu disse isso no podcast passado, que a gente trouxe pessoal, um representante do Redskins, e ele falou, não, ele teve um excelente fim de campeonato, e eu falei isso, ele teve um ano só de college, e ele não começou bem, mas ele terminou o ano muito bem. Então ele é um cara que aprende muito rápido mesmo. Eu nem falava no nome dele naquele ano, cara, começando a temporada. Pra mim ele era o cara que ia jogar um ano pra ir no outro ano ser um cara que poderia brigar por coisas interessantes. Eu já gostava do jogo do Haskins, mas e ele teve um ano muito bom, cara. Eu lembro dele acho que foi contra o Wisconsin no final do ano, que ele passou o carro, velho. Passou o carro em Michigan também e tal. Então, mais paciência um pouquinho. Engraçado quando é com o Josh Allen, quando é com o Sam Darnold, tem que ter paciência. Sim. Quando é com o Lamar Jackson, quando é com o Dwayne Haskins, aí não, aí é porque é ruim, é porque é running back e tal, eu não sei. Talvez tenha alguma diferença entre eles. Só pra fechar, o Raiders, ele tem a 5ª tabela mais difícil pelo Idal. É um mandante mediano, visitante mediano, e também repete a campanha aí do Denver Broncos de 7-9 pela tabela difícil, que vai pegar também. Bom, galera, a gente tá fechando... Não é difícil também ser, viu, Mário? Essa divisão, ela é xarope, sempre é xarope por isso, é muito equilibrada. O Raiders normalmente dá uma caída, mas ele não é um time tão fácil de vencer, nem quando é ruim. Nem quando é ruim, ele é um time que controla muito bem a bola. Se ele conseguir encaixar o jogo ofensivo dele, ele te deixa muito sem a bola no ataque, fica muito tempo o ataque dele em campo. E tem algum recado? Tem recado. Tem um recado que eu tava esquecendo. Devia ter falado isso, mas eu esqueci. Vambora. A gente vai ter a nossa liga de fantasy, né? Que a gente tem as divisões A, B, C e D. Ano passado a gente abriu a E pela primeira vez e vamos ter esse ano de novo. Vai ser aberta a E com 24 vagas. Serão 2 ligas aí. Depois a gente explica as regras, mas basicamente o campeão da temporada regular e dos playoffs sobem pra Série D, que a gente joga aqui com rebaixamento deles, pra ter... Olha só.
É isso aí. O ano passado eu subi, hein? Eu subi. Forte. Saí da Série C pra Série B. Eu sou o São Caetano escalando aí pra buscar voos maiores. E eu sou o Papo, eu caí pra Série B, é isso aí mesmo. Então a gente vai abrir lá no Twitter, galera, na quarta-feira, depois do podcast ser lançado, a gente vai abrir aí pra pessoal mandar pela DM quem quer participar dessa liga de fantasy com a gente. Beleza? Beleza. E o Davis, Mário? Ele tem os recados dele, né, meu querido? Você está... É o host, Paulo, ele consegue sair, sabe? Ele não pode esperar. Ele é controlador. Ele tem seus recados e espaço, tempo, todo seu, cara. Galera, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Prazer falar com vocês. Falar aí da AFC West. Falar do meu time. Às vezes eu sinto falta de falar um pouquinho do meu time como torcedor também. Gente que trabalha, eu que trabalho com isso, às vezes deixo o meu lado torcedor meio de lado. Ele anda meio adormecido, confesso, nos últimos anos. Mas é muito legal poder falar e bater esse papo aí com vocês e tal. E a galera entender que a gente acompanha os rivais de divisão também. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelos Chargers, pela história dos Chargers recente, dos últimos 20 anos, pelos Chiefs e tal. Então a galera às vezes briga muito, por muita bobagem e tal. Galera, menos, que os caras estão cagando pra vocês. Torçam e pronto. Tá? Eu torço pros seus times e pronto, não precisa ficar de ziquezira toda hora. Eu tô lá, pra quem quiser me encontrar, eu tô no profutbol.com.br. Estou no podcast lá no Futebolcast com o Antônio Curti e também estou no ontheclock.com.br com meu amigo Felipe Vieira. Lá falamos sobre draft, sobre college football. Essa semana, promoçãozinha para assinantes anuais. On The Clock completa 3 anos nesse ano. Muito feliz por a gente ter chegado a esse terceiro ano muito, muito bem, assim, com uma receptividade do público muito grande. E vai ter uma promoção para se tornar assinante anual. Na quinta-feira a gente divulga, mas passem por lá, assinem. Também estou no Instagram, no YouTube, também On The Clock BR, no Twitter, @DavidChiodini. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Paulo, foi um prazer. Quando precisarem, sabem o meu telefone, é só me procurar. Ô, Davis, só completando, cara, esse negócio de rival. E eu vou falar pra você que eu adoro, cara, que o Denver ou Kansas sempre é um dos melhores times, assim. Foi o Broncos por um tempo, depois o Kansas, porque, cara, sempre dá uns pau entre o time. Seu time tá na merda, né, assim, aí você dá um jogão que você ganha do... Pô, cara, aquele jogo que o Chargers ganhou lá em Mile High contra o Peyton Manning, o Chargers tava uma merda, mas foi lá e ganhou. Eu falei, puta, cara, outro jogo que você ganha a temporada. Você fala, pô, tudo bem. Você deve lembrar bem que foi um jogo pra mim, todo mundo há 2 anos atrás fala muito daquele jogo do tiroteio, né? Mahomes versus Goff lá, 54-51. Eu não gosto tanto daquele jogo porque eu não gosto muito de tiroteio. Mas pra mim o jogo que eu mais gostei daquela temporada foi um jogo que o Chargers ganhou dos Chiefs, acho que num Thursday Night, cara. Foi. 29-28. O Mike Williams fez o touchdown no final, pra 2 pontos. Isso, aí ele entrou sozinho, porque os caras quando teve a pick play, os caras foram os 2 pro mesmo jogador e o Williams, assim, aquele acho que o Philip Rivers... final do Philip Rivers, meu Deus do céu. Então, cara, é o meu jogo predileto daquele ano. Eu falei pra todo mundo, os caras diziam, não, é o Mahomes contra o Goff. Não, aquele é o meu jogo. Eu não gosto muito de tiroteio, eu sou meio... A antecipação que o Philip Rivers teve aquele jogo no drive final foi ridículo, cara. Teve uma bola que ele lançou, a hora que o cara olhou pra trás, a bola tava no nariz dele. Eu não sei como ele teve reflexo de pegar. Então eu falo pra galera assim, aproveitem mais o futebol americano, cara. Mais o futebol americano. Vocês têm que aproveitar mais o jogo, se divertir vendo Falcons. Eu não torço pra nenhum, mas se passar Falcons e Bengals, eu vou me divertir vendo o Matt Ryan jogar, vendo o Joe Burrow jogar. Essa é a graça do futebol americano, cara. Então se divirtam mais, é isso. Se eu puder deixar um recado para as pessoas aí, se divirtam mais vendo todos os jogos de futebol americano. Cara, eu fico muito triste que esse jogo eu dormi e eu acordei com... Eu não sei se era o Everaldo nesse jogo, mas eu acordei com... gritando touchdown igual um maluco, porque tinha sido algo inacreditável. Eu apaguei nesse dia. Espero que... É um dos jogos que me fez brigar com a esposa, pra dormir no sofá, gritou, você é louco, você é maluco. Cara... Eu quase fui expulso de casa no Saints e Texans na primeira semana. Esse jogo é tenso, hein? Esse jogo é tenso. Quase fui expulso de casa. Nossa, aproveitei, esse ano não tem college, cara. Na maioria das suas divisões aí, né?
Então a gente vai ter pouquíssimo jogo de futebol americano, cara. O Davis tá certo, aproveita o máximo, que é pouca coisa que a gente vai ter e vai demorar. A NFL demora tanto pra voltar, cara. E aí quando vem, você fica perdendo tempo com bobagem. Foi mais apto, porque tá foda esse ano. Nossa, pra mim passou devagar, cara. Teve 15 dias, demorou 2 meses aqui pra mim. David, muito obrigado, cara. Paulo, semana que vem você está de volta à cadeira de host. Último episódio dos previews, hein? Tá chegando. Tá chegando a temporada. Inclusive, Davis, já fique preparado no seu celular pra mandar sua bold prediction desse ano. De fora da cadeira, de fora do cativeiro. Agora eu tô ficando bom de fazer vídeo, eu vou fazer lá na minha churrasqueira lá, que a galera elogia muito a minha churrasqueira. Vou fazer lá e mando aquela bold pra vocês. Galera, chame a zebra de volta. O NoFlex está terminando. Aquele abraço.